Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Hoje é domingo, 24 de dezembro de 2023, estamos às vésperas do Natal de 2023. Para não ficar sem o vídeo semanal das 8 horas da noite, eu estou gravando esse vídeo, uma gravação, para ele estar entrando no ar às 8 horas da noite. Você já deve estar completamente envolvido com as suas questões familiares, discutindo se vai pôr uva passa ou não vai pôr uva passa no arroz ou na maionese. Tem gente que ainda põe maçã, uma coisa estranhíssima, mas rola esse negócio. Seu tio já deve estar fazendo a piada do pavê, e aí alguém vai dizer que é torta, ele vai perguntar se é torta ou se é reta. Então essas coisas todas você está vivendo hoje no dia 24, né? E cá estou eu para a gente continuar a nossa jornada, né? A nossa jornada pela história da civilização ocidental, falando sobre a sociedade egípcia. Tá vendo aí? Eu sou Eduardo Baez, se você não me conhece, eu sou professor de história aqui da internet, tá bom? Você pode me seguir nas redes sociais. Ao me seguir nas redes sociais, você acessa o Instagram, Eduardo Baez Oficial, para pegar ali as lousas, as anotações, os mapas mentais disponíveis ali. No TikTok, você tem um projeto muito legal que se chama A História em 3 Minutos, onde eu pego um assunto e destrincho ele em 3 minutinhos para você, os principais tópicos. E aqui o curso de História Eduardo Baez, que você já deve ter se inscrito, ativado o sininho e deixa um valeu aí, que me ajuda bastante. Já deixa um like. Não custa, o like é de graça, ajuda muito. É muito importante que você deixe o seu like neste vídeo para que ele possa ser mais distribuído, tá certo? Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Egito no que diz respeito hoje à sua sociedade. Na semana que vem a gente vai falar de arte, de cultura e de tudo mais. Vem comigo. Muito bem. Nós vamos falar da sociedade egípcia nesse momento. E a sociedade egípcia e a estrutura que nós temos da sociedade egípcia nos chama a atenção. Por quê? A civilização egípcia ela tem uma característica muito original na sua estrutura. Devido ao isolamento geográfico do Vale do Rio Nilo, a incursão de vários povos à região sempre foi muito dificultada, o que fez com que grande parte da cultura egípcia ela seja altamente original. Então você tem de um lado o deserto do Saara, ao norte o mar Mediterrâneo, para o outro lado você vai encontrar o deserto do Sinai e o Mar Vermelho, e o deslocamento humano na região sempre foi bastante dificultado, dando então a essa civilização egípcia uma preponderância, uma originalidade que durou mais de 3.000 anos. Okay? Era uma sociedade que surgiu por ali extremamente hierarquizada, com muita rigidez na hierarquia, e essa hierarquia ela era estruturada com uma forte influência religiosa. A religião está presente em praticamente toda a sociedade, toda a cultura egípcia, o que atesta principalmente a partir da arte, como nós vamos ver na aula que vem, a arte egípcia, profundamente religiosa, altamente voltada para o misticismo egípcio. Mas, por outro lado, nós temos uma sociedade que desenvolveu-se muito fortemente em áreas da ciência, como na matemática, como na medicina e na astronomia. Desta forma, nós podemos observar uma sociedade em que, no topo dela, você encontra o faraó. Quem era o faraó? O faraó é o imperador do Egito. O faraó é o déspota do Egito. O faraó é o rei do Egito. Faraó é um título que tem a ver com muito mais com a questão de chefia militar e também chefia religiosa, e principalmente pelo fato dele ser considerado um deus vivo. Já as das demais sociedades, demais estruturas, você vai encontrar aí várias camadas, onde você encontra os nobres, os sacerdotes, os escribas, já estou colocando na ordem, inclusive, de importância para a sociedade, camponeses, artesãos e escravos, e os soldados também. Então, essa estrutura ela é muito voltada a uma justificativa, inclusive religiosa. Vamos olhar cada uma delas para ficar mais simples para você. Começaremos, obviamente, pelo faraó. Quem é esse cara? Quem é o faraó? É a posição
mais elevada na hierarquia social egípcia. É considerado praticamente um deus. É um deus vivo, ele é filho de Amon-Ra, uma das principais divindades, e considerado a encarnação do chamado deus Horus. Por essa razão é que o Egito é considerado, o governo do Egito Antigo é considerado uma teocracia. Na realidade, nós vamos dizer que o Egito é um império teocrático de regadio. Império teocrático de regadio. Teocrático, o Deus vivo, que é a figura do faraó, e regadio pela dependência dos rios, e império pela sua característica expansionista, como nós vimos na aula passada. Para os egípcios, o faraó ele era responsável por toda a felicidade, por toda a estrutura, pelo bem-estar do Egito. E justamente para atrair essa felicidade e esse bem-estar, os egípcios cultuavam o faraó como um deus, atribuindo a eles cânticos religiosos, cerimônias, sacrifícios, e o povo se prostrava frente ao faraó. Ele tinha um poder praticamente ilimitado, sobre tudo e todos. Ele comandava o exército, distribuía a justiça, se encarregava da organização de atividades econômicas. Ele utilizava uma dupla coroa. Vocês se lembram na aula passada que eu falei que o Alto e Baixo Egito eles se unificaram. Essa dupla coroa era mais ou menos desse jeito que você está vendo aqui, com duas cores, o vermelho e o branco, que significavam o seguinte: o branco significa o Alto Egito, a região mais próxima das cachoeiras, das cataratas Vitória, mais ao sul, e o vermelho, o Baixo Egito, já na região do delta do Nilo. No entanto, esse poder, que é ilimitado a maior parte do tempo, em alguns momentos ele sofreu algum tipo de desgaste, algum tipo de contestação, sobretudo por alguns concessionários da terra, grandes, vamos chamar de grandes concessionários. Por quê? Porque a terra do Egito pertencia ao faraó, e o faraó concedia a exploração da terra para nobres da figura ligados a ele e tudo, que acabaram se tornando, agindo praticamente como proprietários de terra. Altos funcionários, como sacerdotes, entravam também em choque muitas vezes com a figura do faraó. Você se lembra, eu comentei na aula passada sobre uma tentativa de reforma religiosa feita pelo faraó Akenaton, que, para diminuir o poder dos sacerdotes e a influência deles na política egípcia, tentou implantar um monoteísmo baseado no culto ao deus solar, ao disco solar Ra. Então, havia esse choque entre o faraó, mas praticamente ele exercia um poder ilimitado. Já os nobres, a nobreza egípcia, eles são ligados parentalmente à figura do faraó. São os filhos, os agregados, os parentes próximos. Esses parentes, muitas vezes, eles eram funcionários do palácio, funcionários dentro do palácio da administração. Outros exerciam o cargo de comando do exército, governadores de províncias, que muitas vezes poderiam não ser parentes do faraó. O melhor exemplo que nós conhecemos dentro da nossa tradição é a figura de José, um hebreu que foi para o Egito e acabou se tornando, primeiramente foi escravizado, mas devido à sua sagacidade, devido à sua capacidade administrativa e tudo mais, ele acabou alçado à condição de governador do Egito na época aí do mais ou menos uns 1000 e poucos anos antes de Cristo. Isso é registrado pelo livro do Êxodo. E a figura dos sacerdotes, que tinham um forte poder e uma forte influência no governo. Estavam muito próximos à figura do faraó e habitavam ao palácio muitas vezes. Viviam da caça e da pesca, recebiam a alimentação do Estado. Lembra do coletivismo dirigido que eu comentei
na aula passada, e em época de guerra eram os altos oficiais do exército. Aqui você tem uma imagem que depois na aula de arte egípcia e cultura nós vamos ver na semana que vem, mostrando aí uma família de nobres. Observe que a representação dos sectos, quem são aqueles que seguem os nobres, né? Sendo servidos. Aqui você tem uma boa imagem da presença forte desta nobreza no cenário do Egito, ok? Na sequência você vai encontrar a figura dos escribas, né? Desculpa, dos sacerdotes, agora os sacerdotes. Os sacerdotes eram uma camada social mais elevada, não se esqueça que era uma estrutura teocrática, portanto tinham uma forte ação na figura do governo, como conselheiros e também como aqueles que estavam vinculados aí às estruturas administrativas e religiosas dentro do Antigo Egito. O sacerdote geralmente era um cargo hereditário, o filho mais velho do sacerdote ia assumir a função do pai, e devido a ser uma sociedade extremamente religiosa, a carreira de sacerdote, como eu coloco aqui, ela era lucrativa, honrosa e hereditária. O maior de todos era aqueles que era o profeta de Amon, o maior de todos os sacerdotes, o profeta de Amon, que seria o pai dos faraós, devido a toda essa influência e essa proximidade da questão religiosa, ok? Tinha uma considerável influência política por causa do respeito que tinham e que gozavam junto ao faraó e aos altos funcionários. No período do Novo Império, olha a aula passada, eles tentaram se tomar o poder depois daquela tentativa de reforma, mas não conseguiram, né? Manteve-se o governo teocrático do faraó. Agora vamos falar dos escribas, que estão muito próximos dos faraó, verdadeiras figuras diretas aí no que diz respeito à administração. Essa imagem que você está observando aí mostra a representação de um escriba. Observe que ele está sentado na posição de lótus e sobre o seu colo ali ele tem um papel e ele está como se estivesse escrevendo, um papiro na realidade, não um papel, um papiro. Eles controlavam a escrita. A escrita era uma forma fundamental de exercer o controle social. Era considerada uma atividade sagrada. A escrita ela surge no Egito como forma de administrar os grandes contingentes humanos e a população e a produção que acontecia no Vale do Rio Nilo. Esses escribas eles eram formados para isso nas escolas do palácio, exerciam atividades também de magistrados, como de juízes, do que seriam hoje todo o corpo de magistrados dentro de uma estrutura de Estado, e coletavam os impostos também. Então tinham um poder muito grande também na parte administrativa. Eles tinham uma instrução diferenciada e, devido a essa cultura, a esse acesso à cultura, eles eram considerados também, né, os olhos e os ouvidos do faraó. Enquanto os sacerdotes, muitas vezes, eles eram concorrentes do poder do faraó, os escribas, eles eram aliados à figura do faraó, porque eles eram fundamentais para o controle administrativo de todo o Império Egípcio. Vamos falar dos soldados. Observe aqui esta outra imagem em que você vê um soldado egípcio. Note que ele não tem uma armadura, mas ele carrega a tradicional espada egípcia ali. Ele tem também um escudo de proteção que é feito de madeira, mas nada dessas armaduras. Os soldados formavam uma camada à parte, né? Não considerados pela população muito, porque não produziam efetivamente, viviam do pagamento, né, que recebiam das atividades de guerra e também dos saques que podiam realizar dos povos conquistados. Muitos desses soldados eles eram estrangeiros. Estou colocando aqui os camponeses. Eles eram estrangeiros, alguns deles sírios, inclusive, que eram agregados às forças egípcias em troca justamente dessa facilidade de poder sobreviver dos saques. Eles combatiam a pé, né, não existia ainda uma cavalaria, somente a partir da invasão dos Ixos, mais ou menos por 1750 a.C., foram quando os Ixos, olha a aula passada,
Eles invadiram a região e introduziram o uso do cavalo como forma também de estrutura militar. A única proteção que eles tinham era uma couraça, um equipamento em couro que eles utilizavam efetivamente em momentos de combate. Camponeses e artesãos. Os camponeses e artesãos, camada inferior da sociedade, constituída por indivíduos livres, ok? De quem dependia toda a prosperidade do Estado. Eram eles que produziam tudo, era a base da produção que era dirigida pelo Estado. Eles executavam trabalhos agrícolas nas terras que pertenciam aos estados e também as terras concessionárias aos nobres. Os trabalhadores nas pedreiras, nas minas, nas pirâmides, também artesãos que serviam a esse estado dentro desse contexto, ok? As condições de vida desses camponeses, elas eram muito duras. Eles moravam em cabanas rústicas, se vestiam pobremente, comiam muito pouco que sobrava desse coletivismo dirigido. O que eles conseguiam guardar na vida, ou conseguiam ajuntar na vida, servia justamente para proporcionar a eles um funeral adequado, a fim de garantir uma vida melhor após a morte. Eu vou falar um pouco melhor dessa característica na próxima aula. E nós temos aí os escravos, que são prisioneiros de guerra em sua grande quantidade, né, inteiramente dependente dos seus senhores. Os escravos, eles tinham até um tratamento, às vezes até um pouco melhor que os camponeses, né? Os egípcios eram mais pacíficos e tolerantes do que os outros povos da mesma época. Por exemplo, os assírios, extremamente violentos com seus prisioneiros de guerra. Os egípcios, eles dispensavam até uma certa segurança aos seus escravos, muitos numerosos. Logicamente que eu não estou dizendo aqui que eles eram muito mais bem tratados. Eles eram, por ser uma mão de obra não tão numerosa, mas eles eram mais cuidados no sentido de ter sempre essa mão de obra. Porém, exercia-se sim muita opressão perante o escravo, justamente pelo fato de que uma pessoa que se torna escrava, ela é totalmente desumanizada. Ela se torna uma peça de trabalho viva. Ok? Muito bem. Esses são os quadros gerais a respeito aí da sociedade egípcia, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa imagem maior para a gente encerrar. E é isso que nós vamos falar na aula de hoje, que falamos na aula de hoje, a sociedade egípcia, como ela se desenvolvia. No nosso próximo encontro, na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre a cultura, a religião, a arte egípcia, encerrando esse primeiro bloco de Antiguidade Oriental. Na sequência falaremos depois dos persas, falaremos dos hebreus, falaremos dos assírios, e temos muitos povos, vamos passo a passo trabalhando cada um desses povos da Antiguidade Oriental. Tudo bem? É isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom Natal, porque hoje é 24 de dezembro. Então, você está assistindo essa gravação. Estou gravando dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Desejo a você um excelente Natal para você e para toda a sua família. Bom, sou Eduardo Baez. Esse é o canal Curso de História Eduardo Baez. E nos encontramos no próximo vídeo. Se inscreve, compartilha, ativa a notificação, deixa um valeu e deixa um like para me ajudar muito, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau!